A busca por aprovação é uma prisão emocional. E neste vídeo, você vai entender por que o seu silêncio é mais valioso do que qualquer justificativa. Quando você desperta, não precisa mais ser compreendida. Precisa ser firme. Só isso. Chamaram você de frio, não foi? Como se a ausência da sua antiga subserviência fosse um insulto pessoal, uma afronta à ordem que eles mesmos estabeleceram. A verdade é que a busca por aprovação é uma prisão emocional, com grades invisíveis forjadas pela expectativa alheia. E neste vídeo, você vai entender por que o seu silêncio é mais valioso do que qualquer justificativa vã, porque a sua aparente frieza é o escudo mais resistente que você poderia erguer. Eles não queriam sua felicidade, queriam seu controle. Eu prometo que ao final deste mergulho nas profundezas da sua própria fortaleza interior, a necessidade de ser compreendido por quem nunca quis te ouvir parecerá um eco distante, uma sombra que não mais te alcança. A promessa é difícil. Você aprenderá a abraçar o julgamento deles como um troféu da sua libertação, a transformar a culpa imposta em combustível para o seu autodomínio. Você não precisa mais ser compreendido. Precisa ser firme. Só isso. Se essa jornada ressoa com a sua busca por um autodomínio inabalável, por uma lucidez que corta o véu do fingimento, se junte àqueles que escolheram o silêncio como escudo e a frieza como armadura. Inscreva-se e fortaleça o grupo de homens que decidiram pelo despertar. Eles te julgaram quando você finalmente se calou. O seu silêncio, antes interpretado como submissão, agora era visto como um ato de rebeldia, uma declaração de guerra silenciosa contra o status quo emocional que eles tanto prezavam. Cada palavra não dita, cada olhar que não buscava mais a aprovação deles, tornava-se uma peça no quebra-cabeça do julgamento que montavam contra você. A frieza que começou a emanar de você não era maldade, mas a primeira camada de gelo sobre um lago profundo de dor, uma tentativa instintiva de proteger o que ainda restava de intacto. A culpa imposta era a arma favorita deles. Fizeram você acreditar que sua mudança, seu distanciamento, era a causa do desconforto, da disfunção. Esqueceram convenientemente das inúmeras vezes que sua alma foi fragmentada para manter a paz deles, das noites em que seu silêncio era de pura exaustão, não de indiferença. Agora, esse mesmo silêncio era sua fortaleza, e isso os aterrorizava. Porque um homem que domina seu próprio silêncio é um homem que começa a dominar a si mesmo. O fingimento deles era tão elaborado, uma teia de expectativas e manipulações veladas. Eles queriam que você continuasse a usar a máscara que eles mesmos moldaram, aquela que sorria quando deveria gritar, que concordava quando deveria questionar. Seu despertar começou no momento em que você percebeu que a máscara estava te sufocando, que a busca por validação externa era um beco sem saída, pavimentado com a sua própria energia vital. A lucidez dolorosa desse reconhecimento foi o primeiro passo para o corte. Um corte não apenas com as pessoas, mas com o antigo você, aquele que se curvava ao julgamento e internalizava a culpa imposta. A frieza que eles tanto criticavam era, na verdade, o sintoma de uma febre interna, uma reação do seu sistema imunológico emocional contra a toxicidade que o cercava. Você não precisava explicar essa frieza para quem nunca se importou com o seu calor. Lembre-se, você não precisa explicar nada para quem nunca quis te entender. O entendimento deles não é o seu objetivo. Sua meta é a sua paz, o seu autodomínio, a sua capacidade de navegar pela tempestade com a serenidade de quem já viu o pior e sobreviveu não por sorte, mas por uma força interior que só o silêncio e a lucidez podem forjar. Você se protegeu. E isso virou crime para quem te manipulava. Sua autodefesa, sua recusa em continuar sendo o depósito das frustrações alheias, foi rotulada como egoísmo, como frieza desalmada. Eles queriam acesso irrestrito à sua vulnerabilidade. Mas quando você ergueu suas muralhas, quando o silêncio se tornou sua resposta padrão, o julgamento deles se intensificou, revelando a verdadeira natureza da relação. Controle, não afeto. A máscara que você usava, aquela do bom rapaz, do compreensivo, do sempre disponível, começou a rachar.
Cada trinca revelava um vislumbre do homem que você estava se tornando, um homem que aprendia a valorizar o próprio espaço, a própria sanidade. O fingimento de que tudo estava bem, de que as migalhas emocionais eram suficientes, tornou-se insuportável. O despertar para essa realidade foi brutal, mas necessário. A culpa imposta era a cola que eles usavam para tentar manter a máscara no lugar. Você mudou, eles diziam com um tom de acusação, como se a mudança fosse uma traição. Mas mudar era sobreviver. Sua frieza era o resultado direto do calor que eles mesmos extinguiram com suas críticas constantes, com sua falta de empatia, com seu egoísmo disfarçado de preocupação. O corte com essa dinâmica era inevitável. A lucidez que acompanhou esse processo foi como uma luz fria e implacável, iluminando os cantos escuros onde a manipulação se escondia. Você começou a ver os padrões, as táticas, a forma como sua energia era drenada em nome de uma harmonia superficial. O autodomínio começou a surgir, não como uma imposição, mas como uma consequência natural de quem se recusa a ser marionete. Eles não entendiam seu silêncio, porque seu silêncio era um espelho. Refletia a vacuidade das palavras deles, a superficialidade das suas intenções. Um homem que encontra força no silêncio não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser validado. Ele simplesmente é. E essa autenticidade é o que mais incomoda aqueles que vivem de aparências. Chamaram você de frio, não foi? Porque o seu silêncio se tornou impenetrável, uma barreira contra a qual as palavras vazias e as acusações infundadas se quebravam. Antes, seu silêncio era um espaço que eles preenchiam com suas próprias narrativas, suas próprias projeções. Agora seu silêncio era seu. Um território inviolável, guardado pela frieza calculada de quem aprendeu a duras penas o preço da vulnerabilidade exposta. O julgamento continuou, é claro. Mas algo mudou dentro de você. As palavras deles, antes agulhas que perfuravam sua autoestima, agora soavam como o zumbido distante de insetos. A lucidez te ensinou a filtrar o ruído, a discernir a intenção por trás da ofensa. A culpa imposta perdeu seu poder quando você percebeu que ela era apenas uma ferramenta de controle, uma forma de mantê-lo preso ao passado. O despertar para a força do silêncio é um momento de profunda transformação. É quando você entende que nem toda pergunta merece resposta, nem toda provocação merece sua energia. O autodomínio se manifesta na capacidade de observar o caos ao redor, sem se deixar tragar por ele, de manter a calma interior enquanto a tempestade ruge lá fora. Sua frieza aparente é, na verdade, uma serenidade conquistada. O corte com a necessidade de agradar é libertador. Liberta você do fardo de carregar expectativas que não são suas, de viver um fingimento que corrói a alma. A máscara cai, e o que resta é a sua verdade nua e crua. E se essa verdade incomoda, o problema não é seu. Quem se afasta do seu silêncio é porque não suporta a própria voz interior. Você não precisa explicar nada para quem nunca quis te entender. Deixe que interpretem sua frieza como quiserem. Sua energia agora é direcionada para dentro, para fortalecer suas fundações, para cultivar a paz que o silêncio e a lucidez proporcionam. A verdadeira força não está em reagir, mas em escolher conscientemente não reagir. Eles te julgaram quando você finalmente se calou. Julgaram sua frieza como se fosse uma anomalia, uma falha de caráter. Mal sabiam eles que essa frieza era a armadura forjada no fogo da decepção, o resultado direto das queimaduras emocionais que infligiram. Seu silêncio não era vazio, mas pleno de uma resolução recém-descoberta, a decisão de não mais participar do jogo deles. A culpa imposta era o veneno que tentavam instilar, esperando que você fraquejasse, que voltasse a ser o peão dócil de antes. Mas o despertar já havia ocorrido. A lucidez revelou o fingimento por trás das suas palavras supostamente preocupadas. Você percebeu que a máscara deles era tão ou mais pesada que a sua, mas eles escolheram continuar usando-a. O autodomínio que você começou a cultivar não era sobre suprimir emoções, mas sobre canalizá-las. Sobre não permitir que a raiva se transformasse em amargura
ou que a tristeza se convertesse em autopiedade. Sua frieza era um filtro, permitindo que apenas o essencial penetrasse sua fortaleza interior. O corte com o drama alheio foi um ato de autopreservação. As pessoas temem o que não compreendem, e o homem que encontra poder no silêncio e na frieza controlada é um enigma para aqueles que vivem no barulho e no caos emocional. Seu silêncio os confronta com a própria superficialidade, sua frieza os lembra da profundidade que eles evitam explorar em si mesmos. O julgamento deles é, em última análise, um reflexo das suas próprias inseguranças. Não se deixe abalar. A frieza que você exibe não é ausência de sentimento, mas a presença de limites. É a clareza de quem sabe o que não tolera mais, de quem aprendeu a proteger seu espaço sagrado. O despertar é contínuo, e cada julgamento recebido é apenas mais uma confirmação de que você está no caminho certo, o caminho do autodomínio. Você se protegeu, e isso virou crime para quem te manipulava. Sua busca por paz interior, por um espaço onde pudesse respirar sem o peso do julgamento constante, foi interpretada como um ataque. A lucidez que você adquiriu era cortante, atravessando as camadas de fingimento e as desculpas esfarrapadas que antes você aceitava. Essa lucidez é a base do seu novo autodomínio. O silêncio tornou-se sua resposta mais eloquente. Um silêncio que dizia: eu vejo através de você. Suas táticas não funcionam mais. A frieza não era para ferir, mas para impedir que você fosse ferido novamente. Era a consequência lógica de um despertar doloroso. A constatação de que certas pontes precisam ser queimadas para que novas e mais sólidas possam ser construídas. A culpa imposta ainda tentava se infiltrar, como uma sombra persistente. Mas a lucidez agia como um farol, expondo suas origens e intenções. Você aprendeu que a culpa só tem poder se você permitir. O corte com essa dinâmica de chantagem emocional foi um dos pilares da sua reconstrução. A máscara de vítima que tentavam te impor não cabia mais. O julgamento alheio perdeu o impacto quando você parou de buscar aprovação nos olhos de quem só queria te diminuir. Seu valor não reside na opinião deles, mas na sua integridade, na sua capacidade de se manter firme diante da adversidade. O fingimento deles tornou-se transparente, quase patético, aos olhos de quem despertou para a verdade. Abrace essa lucidez. Ela é sua aliada mais poderosa. Permita que ela guie suas decisões, que afie seu discernimento. O caminho do autodomínio é pavimentado com escolhas conscientes, e a lucidez é a bússola que te impede de se perder novamente nas brumas da manipulação e da culpa imposta. Chamaram você de frio, não foi? Mas o que eles chamam de frieza, você agora reconhece como o despertar do seu guerreiro interior. Aquele que estava adormecido, anestesiado pela necessidade de pertencimento, pelo medo do julgamento. Este guerreiro não luta com espadas, mas com silêncio. Não ataca com raiva, mas se defende com lucidez. A culpa imposta era a corrente que prendia esse guerreiro. Cada vez que você cedia, a corrente se apertava. Mas o despertar é o ato de quebrar essas correntes, uma a uma. O autodomínio é a disciplina desse guerreiro, a capacidade de manter a postura mesmo quando a batalha emocional é intensa. Ele não precisa provar nada a ninguém. A máscara que você era forçado a usar era a armadura do inimigo, não a sua. Ao descartá-la, você pode ter se sentido exposto por um momento, mas logo percebeu que sua verdadeira força residia na sua autenticidade, não no fingimento. O corte com o passado foi o ritual de passagem desse guerreiro. O julgamento deles se tornou o som da bigorna onde sua nova armadura, a da frieza consciente e do silêncio estratégico, era forjada. Cada crítica, cada tentativa de manipulação, apenas tornava o metal mais resistente, mais impenetrável. A lucidez era o fogo que temperava esse aço. Lembre-se, você não precisa explicar nada para quem nunca quis te entender. O guerreiro interior não se explica, ele age. Ele protege seu território, sua mente, seu espírito. Sua frieza não é crueldade, é a concentração de um estrategista.
Seu silêncio não é submissão, é a calma antes da afirmação da sua soberania pessoal. Eles te julgaram quando você finalmente se calou, mas seu silêncio não era fraqueza, era o epicentro de um autodomínio crescente. Uma força tranquila que não precisa de alarde, que se manifesta na firmeza do olhar, na economia das palavras, na recusa em participar de jogos emocionais. Essa é a verdadeira essência da frieza que eles tanto temem. Controle interno, não externo. O despertar para essa força interior é gradual, mas implacável. Começa com a rejeição da culpa imposta, com a compreensão de que você não é responsável pela felicidade ou infelicidade de quem se recusa a assumir a própria vida. A lucidez te mostra que muitas vezes o julgamento alheio é apenas uma projeção das próprias falhas e frustrações do julgador. A máscara do agrado universal foi permanentemente descartada. O fingimento de que você se importa com opiniões superficiais deu lugar a uma seletividade emocional. O corte com relações tóxicas e drenantes é um ato de amor próprio, a fundação sobre a qual o autodomínio é construído. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada. A frieza, nesse contexto, é sinônimo de clareza. Clareza sobre seus limites, seus valores, seus objetivos. Não é sobre ser insensível, mas sobre ser seletivamente sensível. É sobre proteger sua paz com a mesma ferocidade com que um leão protege seu território. O silêncio é o guardião dessa paz. Aqueles que insistem em te chamar de frio por causa do seu autodomínio são aqueles que se beneficiavam do seu antigo caos. Eles sentem falta do controle que tinham, da facilidade com que manipulavam suas emoções. Seu despertar é uma ameaça ao mundo deles, e o julgamento é a única arma que lhes resta. Deixe que atirem. Sua fortaleza é impenetrável. Você se protegeu. E isso virou crime para quem te manipulava. O fingimento era a moeda de troca naquele antigo reino de ilusões. Sorrisos falsos, concordâncias forçadas, uma constante performance para evitar o conflito, para mendigar aprovação. Seu despertar foi a decisão de abandonar esse palco, de rasgar o roteiro que não era seu. E o primeiro ato dessa nova peça foi o silêncio. A lucidez revelou a extensão do fingimento ao seu redor. Pessoas que se diziam amigas, mas que se alimentavam do seu sofrimento. Relações construídas sobre a areia movediça da conveniência e da manipulação. O corte com essa falsidade foi doloroso, mas libertador. A frieza que surgiu foi a cicatriz de uma ferida que finalmente começava a curar. A culpa imposta perdeu seu efeito quando você percebeu que ela era apenas mais uma ferramenta do arsenal do fingimento. Você está sendo egoísta, eles diziam, quando na verdade você estava apenas começando a se priorizar pela primeira vez. O julgamento deles era o lamento dos manipuladores que perderam seu alvo mais fácil. O autodomínio floresce na ausência de fingimento. Quando você é autêntico consigo mesmo, quando suas ações estão alinhadas com seus valores mais profundos, a necessidade de usar uma máscara desaparece. Sua frieza aparente é apenas a honestidade brutal de quem não tem mais tempo para jogos. O silêncio diante do fingimento alheio é poderoso. Ele não valida a mentira, não entra no jogo. Ele observa, analisa com lucidez e se retira quando necessário. Esse silêncio é um ato de autopreservação e respeito próprio. Um sinal claro do seu despertar e da sua recusa em compactuar com a desonestidade emocional. Chamaram você de frio, não foi? Provavelmente, no exato momento em que você parou de absorver a culpa imposta como se fosse sua. Essa culpa, uma névoa tóxica lançada para obscurecer sua lucidez e minar seu autodomínio, era a principal ferramenta de controle. O despertar é reconhecer essa culpa pelo que ela é, uma projeção, uma tentativa de transferir responsabilidades. O julgamento que acompanhava essa culpa imposta era calculado para te manter pequeno, para te fazer duvidar da sua própria percepção. Você está exagerando. Você é muito sensível. Isso é coisa da sua cabeça. Seu silêncio diante dessas acusações não é concordância, mas a recusa em validar uma narrativa falsa. Sua frieza é a fronteira que diz, até aqui. A máscara de culpado, de problemático,
que tentaram te forçar a usar nunca te serviu. O fingimento de que você merecia o tratamento que recebia era exaustivo. O corte com essa dinâmica é essencial para a saúde mental. Não há autodomínio possível enquanto você se permite ser o receptáculo da culpa alheia. A lucidez te permite ver a culpa imposta como uma ilusão, um truque de mágica barato. Quando você entende o mecanismo, o truque perde o efeito. Seu despertar te dá o poder de devolver essa culpa ao remetente, não com palavras, mas com a firmeza do seu silêncio e a serenidade da sua frieza protetora. Você não precisa explicar nada para quem nunca quis te entender, especialmente quando a intenção deles não é entender, mas sim culpar. Deixe que se afoguem em suas próprias projeções. Sua jornada é de libertação da culpa imposta, de fortalecimento do autodomínio, de abraçar a lucidez que te mostra quem você realmente é, para além do julgamento deles. Eles te julgaram quando você finalmente se calou, e nesse silêncio você encontrou a força para o corte. Um corte necessário, não apenas com pessoas, mas com padrões de pensamento, com a antiga versão de si mesmo que se contentava com migalhas. Esse corte é a manifestação mais pura do seu despertar, o ponto de inflexão onde o autodomínio começa a fincar raízes profundas. A frieza que se seguiu não foi uma escolha arbitrária, mas uma consequência natural desse corte. Como um membro que foi amputado para salvar o corpo todo, a dor inicial deu lugar a uma nova forma de existir, mais resiliente, mais focada. O julgamento deles sobre essa frieza apenas confirmava a necessidade do corte. Eles não queriam sua cura, queriam sua subserviência. A lucidez é a lâmina que permite que esse corte seja preciso, cirúrgico. Ela te mostra o que precisa ir, o que está te impedindo de crescer. A culpa imposta tenta embotar essa lâmina, te fazer hesitar. Mas a voz do seu despertar é mais forte, insistindo que o fingimento não pode mais ser tolerado, que a máscara precisa cair. O autodomínio se solidifica após o corte. Livre do peso morto das expectativas alheias e das relações tóxicas, sua energia pode ser redirecionada para construir algo novo, algo seu. O silêncio se torna um espaço de criação, não de vazio. A frieza se torna uma clareza de propósito. O corte não é um ato de destruição, mas de criação. Você destrói as prisões para construir sua liberdade. O julgamento dos carcereiros é irrelevante. Abrace o poder transformador do corte. Ele é o seu rito de passagem para uma vida governada pela lucidez e pelo autodomínio, livre da culpa imposta e do fingimento. Você se protegeu, e isso virou crime para quem te manipulava. Mas cada tijolo de julgamento que eles atiraram, você usou para construir sua fortaleza interior. Uma fortaleza guardada pelo silêncio vigilante e pela frieza estratégica. Dentro dela, o autodomínio é a lei e a lucidez, a luz que guia seus passos. O despertar foi o momento em que você percebeu que não precisava de permissão para construir essa fortaleza, que sua segurança emocional era sua responsabilidade, não um favor a ser concedido por outros. A culpa imposta era o ariete que tentava derrubar seus muros, mas a lucidez reforçava cada bloco. A máscara de vulnerabilidade desprotegida foi substituída pelo elmo da autoconsciência. O fingimento de que você era fraco deu lugar à realidade da sua resiliência. O corte com o passado não deixou um vazio, mas um terreno fértil para o crescimento de uma nova identidade, mais forte, mais autêntica. Sua frieza não é um muro intransponível para o mundo, mas uma fronteira bem definida. Ela permite que você escolha quem entra e quem fica de fora. Ela te protege da toxicidade, preservando sua energia para o que realmente importa. O silêncio dentro dessa fortaleza não é solidão, mas introspecção e paz. Lembre-se, você não precisa explicar nada para quem nunca quis te entender. Sua fortaleza é seu santuário. Quem não respeita seus muros não merece conhecer seus jardins. Continue construindo tijolo por tijolo com a argamassa do autodomínio e a visão clara da lucidez. O julgamento externo é apenas o vento uivando do lado de fora, incapaz de penetrar sua paz. Chamaram você de frio, não foi? Que seja. A frieza que você agora emana
é a serenidade de um soberano em seu próprio reino interior, um reino conquistado através do despertar, defendido pelo silêncio e governado pela lucidez. O julgamento dos outros é apenas o barulho de províncias distantes, que não compreendem a nova ordem. Neste reino, a culpa imposta não tem jurisdição. As leis são baseadas no autodomínio e no respeito próprio. A máscara do servo foi queimada em praça pública, e o fingimento é considerado alta traição. Cada cidadão da sua mente está alinhado com o propósito maior da sua integridade. O corte com o passado foi a revolução que instaurou essa nova soberania. Uma revolução silenciosa, mas profundamente transformadora. Sua frieza é a armadura real, e seu silêncio, o cetro do seu poder. Não um poder sobre os outros, mas o poder absoluto sobre si mesmo. O despertar para essa soberania é a meta final da jornada. É entender que você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Que sua força não está na validação externa, mas na convicção interna. A lucidez te mostra que a verdadeira liberdade é ser o mestre do seu próprio universo emocional. Você não precisa explicar nada para quem nunca quis te entender. Deixe que permaneçam em sua ignorância. Seu caminho é o da autossuficiência emocional, da força silenciosa, da frieza que protege e da lucidez que liberta. Erga a cabeça. Seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra que eles possam usar contra você. Seu autodomínio é seu legado. Você não é mais o homem que eles tentaram moldar, nem aquele que se curvava ao peso do julgamento. Você é a prova viva de que o despertar é possível, que o silêncio é uma arma e a frieza, uma defesa legítima. A lucidez é sua bússola, e o autodomínio sua conquista diária. A culpa imposta e o fingimento são ecos de um passado que não te define mais. O corte foi feito. Se esta mensagem ressoou com as batalhas que você travou e com a força que você encontrou em seu próprio silêncio, deixe nos comentários como o seu despertar se manifestou, como a frieza te protegeu ou como a lucidez te guiou. Sua história fortalece a todos nós. E se ainda não o fez, inscreva-se. Junte-se a nós nesta jornada de reconstrução silenciosa e poderosa. A sua jornada de autodomínio não termina aqui. Na playlist Autodomínio Silencioso, Frieza, Corte e Despertar. Cada vídeo é mais um passo para cortar, se proteger e nunca mais ser manipulado. Clique e siga em frente. Até a próxima batalha interna.